Bom, eu sei que a rinoplastia é um sonho. Realizar essa cirurgia para muitas pessoas é um sonho não só de ter um nariz mais bonito, mas um sonho de muitas vezes melhorar a autoestima e com isso melhorar a qualidade de vida. Mas lembre-se, toda cirurgia apresenta riscos. Então a gente não pode chegar para o procedimento cirúrgico achando que tudo sempre vai ser às mil maravilhas. Existem riscos, é claro, nós temos controles e vários padrões para minimizar esses riscos, mas eu quero conscientizá-los e quero deixá-los bem esclarecidos sobre os riscos que existem em uma cirurgia de rinoplastia. Então vamos lá para esses riscos. Primeiro, existem os riscos intraoperatórios, ou seja, o que pode dar de errado na cirurgia, o que pode acontecer de ruim na cirurgia, na hora da cirurgia. Esses riscos vão ser, primeiro, sangramento. Bom, a cirurgia do nariz é uma cirurgia que é uma região muito vascularizada. E é uma vascularização que a gente chama de microvascular. São pequenos vasinhos que vão irrigando a região. Então, riscos de sangramento em si, nesta parte da cirurgia, não são sangramentos extremamente importantes. Mas nós também realizamos a cirurgia dos cornetos. Os cornetos são as carninhas do nariz que incham quando tem um processo de rinite. Em uma rinoplastia na qual a gente vai estreitar o nariz, muitas vezes precisamos remover os cornetos para quê? Para que a gente possa ter o melhor fluxo respiratório ali. E aí sim é um local que pode haver sangramento importante. Então, para evitar o sangramento, nós precisamos primeiro de um bom procedimento anestésico. A anestesia, com o controle da pressão arterial, com o controle da frequência cardíaca, pode minimizar o sangramento. Segundo, nós temos o controle intraoperatório com a utilização de medicamentos, como por exemplo o uso de cotonóides com adrenalina, o uso do cautério elétrico, que tudo isso ajuda também a minimizar o sangramento. Mas, se porventura existir uma intercorrência de um sangramento muito grave no nariz, a nossa solução é colocar aquele antigo tampão. Isso é muito raro, para falar a verdade, na minha experiência clínica nunca precisou se colocar um tampão no pós-operatório de rinoplastia, mas é um risco que existe intraoperatório. O segundo risco que existe intraoperatório é devido ao tempo prolongado de cirurgia. Nós temos uma cirurgia, uma média de 5 horas, 6 horas de cirurgia, ocorrer trombose. A trombose é quando o sangue ele vai acabar coagulando dentro de algum vaso e depois, quando ocorre uma movimentação, esse coágulo ele vai acabar se movimentando e entupir algum vasinho. E isso pode gerar intercorrências catastróficas. Para evitar esse risco, nós utilizamos meias compressivas de compressão intermitente na cirurgia. Então, durante a cirurgia é instalada essa meia e ela vai fazendo massagem nas suas pernas. Então, com essa massagem, a gente consegue evitar que se formem esses trombos que são muito comuns nos membros inferiores, então minimizando muito os riscos desse tipo de patologia. E é claro, na avaliação pré-operatória, se a pessoa tem algum risco ou já apresentou algum histórico de trombose, ela vai ser encaminhada para um cirurgião vascular para poder avaliar se ela está apta para fazer a cirurgia ou se existem outras medidas preventivas, além das usuais, para evitar a trombose. A terceira intercorrência que pode acontecer é necrose, má vascularização do nariz. Essa intercorrência ela acontece principalmente quando nós temos pacientes que já operaram várias vezes. Pacientes que operaram rinoplastias terciárias, quaternárias, mas mesmo a rinoplastia primária, isso é passível de acontecer. O que significa isso? Durante o procedimento, existe uma dificuldade de irrigação, de chegada de sangue em algum tecido, e isso começa a levar a um arroxeamento da região. Então, quando isso acontece já próximo da cirurgia ou dentro da área cirúrgica, a gente já consegue fazer medidas de vasodilatação intraoperatória e encaminhar o paciente imediatamente para a realização de oxigenoterapia hiperbárica. Então, sempre, em todos os pacientes, temos já os convênios e acordos com clínica de hiperbárica, que se for necessário um encaminhamento urgente, esse paciente pode já imediatamente ir realizar a oxigenoterapia hiperbárica para melhorar a vascularização dos tecidos, evitando a perda desse tecido por necrose. Bom, pós-cirúrgico, ou seja, a cirurgia acabou, a cirurgia ocorreu tudo bem, não tivemos nenhuma intercorrência intraoperatória. Quais são as possíveis intercorrências pós-operatórias que podem acontecer? Bom, pós-cirúrgico, o sangramento ainda é uma intercorrência pós-cirúrgica. Por que pode acontecer? Quando a gente realiza a cirurgia, principalmente a cirurgia dos cornetos, a gente não consegue dar ponto nessa região. Então, o que segura o sangramento são os próprios coágulos que o seu corpo faz. Por isso é importante o repouso,
para que não ocorra aumento da pressão arterial e nem da frequência cardíaca, que rompa um desses coágulos e promova o sangramento. E também na hora de limpar o nariz ou assoar o nariz, não realizar muita pressão, porque quando a gente realiza muita pressão também, podemos remover algum coágulo e ocorrer também o sangramento. Bom, se ocorrer um sangramento no pós-operatório, nós temos medicações que ajudam a formar coágulos mais resistentes. Temos a opção também de colocação dos cotonoides e dos chamados hemostáticos, que ajudam a formar coágulos e diminuir o sangramento. Até então, também como opção, realização do tamponamento nasal, que é passar o tampão que se utilizava antigamente, e até mesmo a opção de ter que entrar no centro cirúrgico de novo para a realização da cauterização do vasinho que está sangrando. Uma segunda intercorrência que pode acontecer no pós-operatório é infecção. A infecção ocorre geralmente por contato. É quando a pessoa pega aquele cotonetezinho, vai lá e cutuca o nariz. Pega o dedinho que está mais sujo, vai lá e cutuca o nariz. Ou sofre um trauma no nariz. Então, assim, a infecção ela pode acabar com uma cirurgia. Portanto, eu tenho todos os cuidados e oriento o paciente todos os cuidados necessários para evitar esse contato, para evitar que alguma bactéria comprometa a cirurgia com esse processo de infecção. Ou seja, a infecção ela é controlada com o cuidado pós-operatório. Nesse segmento pós-operatório também, a necrose ainda é uma complicação que pode acontecer, porque algumas vezes no pós-operatório não tivemos nenhum problema de vascularização, mas no pós-operatório pode acontecer algum. Esses problemas de aparecimento de necrose no pós-operatório de nariz, eles acontecem de forma rápida. Não vai acontecer uma necrose com um mês de pós-operatório. Ou elas acontecem assim que termina a cirurgia, ou eles vão acontecer em 1, 2 dias de pós-operatório. Então, por isso é importante prestar atenção. Eu sempre peço para o paciente olhar o nariz, olhar o aspecto do nariz, mandar fotos do nariz. E quando esses pacientes têm um risco aumentado, porque já realizou várias cirurgias, a gente também preventivamente já inicia com os protocolos de oxigenoterapia hiperbárica para evitar esse tipo de complicação. Então, vocês podem perceber que é claro que é lindo uma cirurgia de rinoplastia, mas tem que ter consciência dessas complicações que podem acontecer. Complicações que podem acontecer a longo prazo, ou seja, nós já passamos de meses da cirurgia, são as fibroses. Né? Existe um processo cicatricial no nariz. Eu cortei, eu mudei, eu reposicionei coisas no nariz, então vai existir cicatrização. E quando essa cicatrização ela cresce de uma forma um pouco mais exagerada, um pouco mais exacerbada, formam-se ondulações, elevações, que são chamadas fibroses. Essas fibroses, quando elas acontecem na parte externa do nariz, elas vão gerar algum abolamento. Quando acontecem na parte interna do nariz, podem gerar obstrução nasal. Durante o acompanhamento pós-operatório, se há um indício de que pode haver a formação de fibrose, nós temos como medida preventiva a aplicação de corticóide no nariz. Posteriormente a isso também, temos como medida resolutiva remoção mecânica das fibroses, cortar o local que tem a fibrose e removê-la. E também de forma preventiva, nós temos uma opção que é também o uso do Roacutan, a isotretinoína, que tem uma propriedade de trabalhar nas células que produzem a fibrose, inibindo um pouco a função delas, ou seja, também ajuda a prevenir a formação de fibroses. E é claro, durante todo o acompanhamento clínico da cirurgia, nós podemos ter, isso bem a longo prazo, um refinamento da pele, onde pode aparecer pequenas retrações ou imperfeições. E para prevenir isso, a gente usa já no intraoperatório algumas camuflagens. Então a experiência clínica ao longo das cirurgias já me mostrou, se eu percebo que aquele paciente já tem uma pele um pouco mais fina, ou que existe um risco maior de aparecer alguma marcação pós-operatória a longo prazo, por conta disso, já utilizamos as camuflagens nasais. Uma absorção de cartilagem, o organismo absorveu uma parte da cartilagem, o que aconteceu? A paciente perdeu um pouquinho da projeção da ponta, perdeu um pouquinho da definição da ponta. Isso pode acontecer também a longo prazo, e é claro, nós temos que ter um bom acompanhamento sobre isso, porque se isso acontecer, podemos realizar pequenos retoques que podem auxiliar a melhorar esses quadros. Então, fique bem claro que a rinoplastia é uma cirurgia que depende da técnica cirúrgica, que são as coisas que nós estudamos para realizar um bom procedimento cirúrgico, depende do bom acompanhamento do paciente, realizar todas as orientações que foram passadas para ele e o seu corpo e o seu processo cicatricial. E é claro, a gente precisa de ter todas as medidas de segurança para evitar as complicações, mas principalmente saber tratá-las. O bom cirurgião é aquele que sabe tratar as complicações que acontecem no procedimento que ele realiza. E isso sim, a gente está aqui preparado para fazer isso. Então, fique bem claro que é uma cirurgia dos sonhos, e é uma cirurgia também de grande porte e que precisa de um bom acompanhamento.